Agora que chegamos a esta etapa, vamos desenhar o resguardo para que os miúdos não caiam da cama. Para isso, vamos aqui colocar o nosso SketchUp numa posição em que eu consiga ver o interior dos dois pilares onde eu quero colocar o meu resguardo e vou começar por dar a conhecer uma nova ferramenta chamada Tape Measure Tool. A ferramenta Tape Measure Tool serve à primeira vista para medir distâncias, mas ela serve para muito mais do que isso. Se eu clicar em Tape Measure Tool, clicar neste ponto e arrastar para aqui e mantiver o cursor parado, ele aparece uma distância entre o primeiro ponto e este mesmo ponto e dá-me a informação que são 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. Mas se eu clicar aqui ao longo desta aresta, que aqui está, e atenção, abstenham-se de utilizar o ponto médio, não utilizem o ponto médio, procurem que seja um ponto que não um ponto médio nem as extremidades. E se eu clicar neste ponto e arrastar o cursor ou para lá, ou para cima, ou para a esquerda, aparece-me uma linha paralela àquela que eu utilizei. O que eu pretendo é desenhar uma linha paralela a esta na face deste objeto. Então coloco o cursor aqui nesta face e vou-lhe dar uma distância para ela ser paralela. Tendo em conta que o nosso pilar tem uma espessura de 100, vou ter que lhe tirar 20 correspondente à espessura da peça que eu quero criar, e então vou-lhe dar uma distância de 40 milímetros e ele gera-me então uma linha infinita, portanto, a passar ali no pilar a 40 milímetros desta aresta. Vou fazer a mesma coisa desta aresta para o interior, portanto eu posso utilizar a aresta como referência em vez de utilizar uma linha ou uma aresta. Peço desculpa, posso usar outra linha de referência de construção. Clico aqui, arrasto para a direita, tenho que ter o cuidado que esteja o eixo vermelho, porque senão pode acontecer, são situações destas, em que eu penso que a linha está pousada, mas na realidade não está, como podem ver. Vamos eliminá-la. E faço agora então outra linha para ali para o interior com 20 milímetros e já temos as duas linhas que precisamos para desenhar então o nosso elemento vertical. Para isto, vamos então agora ativar a ferramenta Rectangle. Clico na interseção de uma destas linhas de construção com a aresta do pilar e aqui a mesma coisa. E faço um push and pull deste retângulo por aqui acima a passar ligeiramente de metade. Ok. Cá tenho o meu resguardo. Simplesmente este resguardo não tem um aspecto muito lúdico que nós queremos dar aos quartos de criança. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar a parte de cima, portanto tornando-a um bocadinho mais interessante. Para isso, vou utilizar uma das 4 ferramentas existentes para desenhar árculos, sendo que neste caso eu vou usar esta ferramenta chamada Two Point Arc. Como é que ela funciona? Eu seleciono a ferramenta Two Point Arc, seleciono uma das extremidades do arco e tenham cuidado para não selecionar esta aresta, portanto a aresta que nós pretendemos é esta. Clico aqui e agora vou indicar a outra extremidade do arco, ligeiramente mais abaixo, até poderia ser aqui o ponto médio, mas vamos por aqui e vamos indicar o ponto intermédio do meu arco. Não tem que ser necessariamente o ponto a passar pelo meio, mas pode ser um ponto algures por aqui, e clico num terceiro ponto. Ao fazer isto, e agora vou aqui à ferramenta de seleção para confirmar isso mesmo, o que estamos a fazer é separar esta superfície em duas superfícies independentes. O que é que eu quero fazer? Eu quero retirar a parte de cima desta peça para ficar apenas e só com a parte de baixo. Para isso, vou utilizar a ferramenta Push and Pull, por incrível que me possa parecer. Portanto, se eu vier aqui à ferramenta Push and Pull, clicar aqui e trouxer cá para fora, eu estou a aumentar. Se eu a trouxer para aquele lado, eu estou-lhe a diminuir a dimensão. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de modo que se veja. Cá está. Mas se eu colocar
a minha orientação exatamente na face posterior, eu estou a espalmar a face da frente com a face de trás, o que me faz com que as duas desapareçam. Portanto, se eu clicar neste momento, e eu sei porque ele aparece-me ali a indicação On Face, clico e a superfície desaparece por completo. Portanto, aquela parte do volume. Vamos fazer a mesma coisa aqui, desenhando algumas circunferências. Vou à ferramenta Circle. Indico aqui um centro para o círculo e abro e clico num segundo ponto. Faço a mesma coisa aqui e aqui. Tenham cuidado que os pontos estejam realmente na nossa superfície, para não termos problemas. Primeiro ponto, segundo. Primeiro, segundo. E aqui primeiro, segundo. E vamos fazer a mesma coisa. Ferramenta Push and Pull. Novamente. Selecionamos esta superfície e arrastamos até aparecer a superfície com aquele aspecto azulado, a dizer On Face. Clico. Aqui a mesma coisa. Clico. Aqui também. E deste modo estamos a atravessar a nossa superfície, o nosso volume com uma série de furos. No final deste trabalho, vamos outra vez à ferramenta de seleção. Faço triplo clique, botão direito do rato e faço Make Group para agrupar e esta volumetria não se confundir com a demais. Make Group e cá está então mais uma das peças concluídas.